Fazem 20 anos que High School Musical nasceu e só quem viveu nos anos 2000 sabem o quanto isso foi uma febre e como era ser apaixonada pelo Zac Efron, é claro. High School Musical é um marco na cultura pop e isso ninguém pode negar. Mas pela primeira vez nesse canal vamos conversar sobre a história, claro, mas principalmente sobre esses amigos que foram um bando de babacas. Não seriam os meus amigos e eu jamais teria perdoado. Mas antes, se você é novo por aqui, oi, eu sou a Karina e bem-vindos ao Sereiano. Já aproveita esse momentinho pra curtir esse vídeo e agora a gente desbloqueou uma nova função que é o hypar esse vídeo, então já pode dar essa força. E para não perder tempo, já aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E feito isso, Wildcats, se liga no vídeo. Eu imagino que você já tenha assistido High School Musical, porque nesse vídeo a gente não vai falar especificamente da história, né? Que na verdade é uma história bastante simples, é um romance adolescente com as suas descobertas, com as suas pressões de ter que encarar a vida adulta que está batendo na sua porta. Eu vou me focar mesmo nos personagens e o quanto as pessoas elas afetam a nossa vida. Eu vou começar falando do Sr. Bolton, né? Que é o treinador dos Wildcats e também pai do Troy. Ele foi um pai que criou seu filho para ele ser um jogador de basquete. Ele não deu a chance do Troy ter opções de fazer outras escolhas. O Troy cresceu amando o basquete porque o seu pai amava o basquete. E não só por isso, o Sr. Bolton ele não chegou a ser um jogador profissional, ele não chegou a realizar esse sonho, então ele projetou esse sonho sendo realizado pelo seu filho. Ele mesmo vê a Gabriela como uma distração. O Troy foi pra detenção e ele não quer saber o que aconteceu ou quanto de culpa o Troy tinha nisso, sendo que nessa detenção a culpa era toda do Troy, porque foi ele que ligou pra Gabriela, fazendo com que toda a sala praticamente ficasse de castigo, enfim, recebesse essa punição. Mas ele não quer saber. Pra ele o filho foi injustiçado, ou então ele pensa que pelo filho ser o capitão ele tem certas regalias. O que ficou provado depois que o Troy realmente tinha. Então Troy, ele tinha que ser o melhor, não bastava ele ser um jogador, ele tinha que ser o capitão. E não bastava ele ser o capitão, ele tinha que ser o exemplo de todo o time. Então Troy, ele não tem tempo para se distrair com musicais e garotas. Mas você é o capitão, não é um cantor, né? É claro que tem a preocupação com a bolsa de estudos, porque é muito complicado quando você não pode bancar uma faculdade, então você precisa entrar nela por outros meios, mas podando seu filho de fazer escolhas próprias não é o caminho. E lá na frente a gente viu que o próprio Troy, ele não sabia muito bem o que ele queria fazer. Então, nesse filme, o Sr. Bolton se mostrou sendo o roteirista da vida do filho. E sem perceber, ele estava impedindo que o Troy tivesse experiências e até chances de errar. A gente até vê que o Troy, ele tem pavor de decepcionar as pessoas quando ele ousa fazer as suas próprias escolhas. Taylor Marquesse, falsa, tóxica e interesseira. Eu vou falar bem de pouquíssimos aqui. A Taylor criou uma obsessão maluca pela Gabriela, elas tinham acabado de se conhecer, ela já não gostava dos jogadores de basquete, aqueles que ela julgava como burros, e mesmo assim ela se uniu a eles para acabar com um possível início de relacionamento do Troy e da Gabriela. E por que ela fez isso? Será que ela queria o melhor para Gabriela e ela já conhecia o Troy e sabia que ele era um tóxico abusador? Não. Ela simplesmente precisava da Gabriela para ter a chance de ganhar o decato acadêmico. Acabou de ouvir o idiota do basquete. Gabriela, gostaríamos que entrasse para o decato acadêmico. Ela foi egoísta e pensou apenas em si mesma. Ela, que se julga tão inteligente, não tinha confiança suficiente para acreditar que ela e o seu grupo seriam capazes de vencer sem a Gabriela? Ou será que ela sabia que ela não era tão inteligente assim? E como ela percebe que o plano deu errado, que a Gabriela não está superando tudo o que aconteceu, ela vai contar a verdade para a amiga. Nossa, me arrependi, amiga, me desculpa, mas foi tudo um plano nosso. A Gabriela ainda está muito triste, ainda está digerindo tudo o que aconteceu e fala que ninguém obrigou o Troy a dizer o que ele disse. E a Taylor simplesmente vai embora dizendo: eu tentei, né? Tentei. Tudo bem, a gente faz agora. Eu acho engraçado, porque para separar os dois, eles não mediram esforços. Mas agora, para tentar corrigir um erro, uma simples conversa que não deu certo, tá tudo bem para ela e ela fica bem consigo mesma, porque ela pelo menos tentou.
E isso me leva a falar do Chad, sim, outro falso nessa história. Ele é um excelente jogador, mas que precisa do Troy para lhe dar confiança, ele precisa do Troy para guiar o time. E nesse caso aqui é pior porque ele e o Troy se conhecem desde criança, e em nenhum momento ele hesitou em fazer algo que iria prejudicar o seu melhor amigo. E assim como a Taylor, ele não estava querendo o melhor para o seu amigo. Ele estava querendo o seu amigo concentrado para eles não perderem um campeonato. O time de basquete da escola, eles são astros dentro da escola. E para muitos ali seria a única oportunidade que eles tinham de ter fama. Eles estavam vivendo o ápice do que é ser apreciado pelos outros. Então eles queriam manter essa imagem de que os jogadores de basquete são intocáveis. E o Troy, como um capitão, ele elevava o time para esse patamar. Então era de interesse deles que o Troy não perdesse a concentração. E eles iriam garantir isso, nem que para isso eles tivessem que destruir o relacionamento dele. Sharpay e o Ryan, já que nesse primeiro filme o Ryan ele não tem muita personalidade. Ele é apenas o irmão gêmeo da Sharpay e ele é basicamente um espelho dela. Então vamos focar na Sharpay, que é uma pessoa que eu vejo muitos defendendo. Algumas coisas eu concordo com ressalvas e outras coisas eu discordo completamente. Começando que ela é a garota do teatro, então ela é focada no teatro. Diferente do Troy, que tem ali o basquete também, então ele não está 100% comprometido com o teatro, igual a Sharpay. Mas eu não compro muito esse enredo, por quê? Estamos falando em um ambiente estudantil, onde os alunos eles têm a opção de aderir a programas sociais. Então não seria justo os jogadores de basquete ou os nerds do Decato não poderem participar do grupo de teatro só porque eles já fazem parte de outros grupos. Afinal, estamos falando de uma escola, que é um ambiente para você conhecer e experimentar. Ah, Karina, mas a Sharpay, ela é dedicada, ela é comprometida com o teatro. Já o Troy, ele tem o basquete, e a Gabriela, ela tem o Decato. Já a Sharpay, ela só tem o teatro. Dane-se! A Sharpay, ela tem o teatro porque ela escolheu fazer apenas o teatro. Ela tinha a opção de entrar, sei lá, líder de torcida, entrar no Decato acadêmico, por que não? Ou então fazer o mascote do time. Não sei, mas ela escolheu, foi uma escolha dela fazer parte apenas do teatro. Eu acho essa justificativa nada a ver. Eu defendo o Troy e a Gabriela fazerem exatamente tudo o que quiserem, sem se preocupar que eles já estão comprometidos com outros grupos. Fora que quando a Gabriela recebeu a oportunidade de fazer o teste, ela ainda não participava do Decato acadêmico. Ela ainda estava conhecendo e buscando um grupo. Ai, mas foi injusto porque eles não se inscreveram para fazer o teste. E não foi injusto, porque eles não ganharam os papéis principais. Eles ganharam a oportunidade de fazer o teste para os papéis principais. E se a Sharpay queria ganhar esses papéis, tudo que ela tinha que fazer era o teste e ganhar os papéis. Eu acho que a Sharpay ficou com medo de ter uma concorrência real, porque até então ela tinha ganhado os papéis, não porque foi o melhor da noite, mas sim porque não tinha concorrência. E ganhar um papel sem ter concorrência não é exatamente um mérito, né? Eu acho que a Sharpay não duraria um dia na vida de uma atriz de musical, porque ela ia fazer tantos testes, ela seria reprovada de tantos testes, ela iria perder teste para famoso, para influencer, para pessoas que não são qualificadas e ela não teria o controle de mudar nada disso. Eu acho que se ela tivesse gastado essa energia para ensaiar ou então para convidar as pessoas para assistir a sua apresentação, ao invés de ficar tramando contra os seus competidores, ela poderia ter se saído melhor e ter tido um público muito maior. Agora, o que a gente pode discutir é, será que foi justo a Gabriela e o Troy terem vencido o teste? Porque aí a gente pode encontrar bastante divergência, já que tem pessoas que adoram a apresentação da Sharpay. Passando para a Gabriela, e eu acho ela uma diva em todos os filmes. A Gabriela chega na escola com o objetivo de não ser a nerd esquisita, mas logo na primeira aula ela corrige a professora de cálculo. A segunda equação não devia ser 16 sobre π? Você tem razão. Ô Gabriela, fica difícil não achar que você é uma nerd esquisita quando você corrige a professora de cálculo. Ela reencontra o Troy e é claro que rola uma química entre eles já se conheciam antes em um ambiente completamente diferente, então eles já compartilhavam esse segredo. A Gabriela é aquela pessoa que faz o Troy se sentir confortável pra contar pra ela sobre as suas pressões e como ele se sente sobre isso.
E ele também se torna essa pessoa no qual ela pode ser vulnerável. Ela troca de escola com muita frequência, porque ela tem que acompanhar o trabalho da sua mãe, e então isso faz com que ela nunca tenha pertencido a um grupo de verdade. Só que naquele ano seria diferente, porque ela iria fazer todo o ensino médio no East High. Então seria a oportunidade dela se conectar com as pessoas, de ela experimentar coisas novas e fazer um musical, cantar com Troy. Eram ambientes que ela nunca tinha explorado antes. E ela não fez o teste para tomar o lugar da Sharpay. Não, ela fez o teste porque ela queria fazer um musical, enfrentar o medo que ela tinha do público, experimentar ou apenas se divertir. Não existe um motivo mais ou menos merecedor. Neste momento em que ela estava ensaiando para poder fazer o teste, ela não tinha entrado ainda no decato acadêmico, então ela estava 100% focada nesse teste. Por isso que aqueles amigos da onça resolveram separar os dois, porque assim a Gabriela cairia na real que o lugar dela é no decato acadêmico e que o Troy não liga para ela. E assim que a Gabriela ouve o Troy dizendo que ela não era importante, ela coloca um ponto final naquela história que ainda nem aconteceu e deixa ele livre para jogar o seu basquete. E eu gosto disso na Gabriela porque ela é decidida. Quando ela não gosta, quando ela não está confortável com uma situação, ela banca a decisão de ir embora. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque ela toma a decisão sem nem antes dar abertura para ter uma conversa e tentar resolver as coisas. A Gabriela, ela não tem muitas nuances, ou ela é muito boa e compreensiva, ou então ela não quer saber e vai embora. Fica parecendo que pro Troy ela é muito menos flexível, diferente com seus amigos, já que quando ela descobre que tudo aquilo foi armação deles para separar ela do Troy, ela simplesmente perdoa a Taylor, age normalmente e a Taylor vira até sua melhor amiga. Ah, mas a Gabriela queria fazer um musical, mas ela tinha medo do público, isso não existe. E é exatamente por isso que ela queria fazer um musical na escola e não na Broadway. Para parar de ter medo do público, você precisa encarar o público. E geralmente é no ambiente escolar que tudo isso é trabalhado. Eu sou o Team Gabriela, o único erro dela foi ter perdoado tão facilmente a Taylor e ainda ter transformado ela tão facilmente na sua melhor amiga. Agora o Troy, ele é um garoto popular, filho do treinador e capitão do time de basquete. A sua vida foi inteira planejada e eu acho que ele vai ter um choque quando ele tiver que encarar a vida real e perceber que na vida real ele é apenas um Troy. Eu sinto que o pai dele criou uma estrada sem nenhuma bifurcação e a única coisa que o Troy tinha que fazer era seguir esse plano que já estava bem planejado. Ele tem essa pressão muito grande do seu pai, então ele tem que ser o melhor do time, ele tem que conquistar um olheiro e conseguir jogar no time de uma universidade para conseguir uma bolsa de estudos. Ele recebe uma pressão grande também dos alunos, porque todos eles estão contando com ele para ganhar o campeonato. E isso pode parecer meio bobo, porque meio que é, mas para um adolescente que não precisa se preocupar mais com nada, ele só tem que ser bom no basquete. Se ele não for bom no basquete, ele vai ser bom em quê? Então é uma pressão muito grande. Ele fica pensativo sobre o teatro, parece que também é algo que ele realmente gosta, mas que sempre teve que suprimir essa vontade por medo da reação dos pais ou vergonha do que os outros pensariam. E a Gabriela dá espaço para ele ser quem ele é, com todas as suas pressões e com todos os seus desejos. A não ser pela fala dele de que a Gabriela e o musical não eram importantes, ele não errou em nada nesse filme. Mas de resto, eu acho que ele foi muito corajoso, porque mesmo com medo, ele entrou no teatro, ele apoiou o amigo a fazer doces, toda a escola viu que estava tudo bem gostar de coisas bregas e estranhas, e que os grupos deveriam se misturar. Isso porque o Troy, ele tem essa influência, sem nem ao menos ter essas intenções. Então só foi o Troy quebrar esse padrão que todos ali se sentiram confortáveis para expor as suas identidades e as suas paixões. O Troy, ele foi honesto com seus amigos, dizendo que ele iria fazer o melhor pelo time e que os amigos deveriam saber disso. Ele pediu desculpas para Gabriela e continuou bancando a decisão de fazer esse musical e colocou em prioridade essa relação que eles estavam construindo. Levando em consideração que esse filme é um romance e que o ponto central é o Troy e a Gabriela e as outras coisas que estão acontecendo ao redor são apenas coisas secundárias, a Sharpay e o Ryan, eles não foram os verdadeiros vilões desse filme, porque em nenhum momento eles estavam tentando separar os dois. Eles estavam apenas tentando fazer com que o Troy e a Gabriela não participassem do teste para fazer um musical que nem era importante porque a gente nem assistiu.
Então eles são trapaceiros, mau caráteres, mas vilões? Acho que não. Os verdadeiros vilões foram o Chad e a Taylor. Porque além deles serem amigos dos envolvidos, eles estavam pensando no seu próprio bem. Ele não queria que o Troy fizesse um musical para ele não se distrair do basquete, e ela não queria que a Gabriela fizesse um musical para ela poder entrar no decato acadêmico e assim eles terem a oportunidade de vencer. E não só isso, eles estavam querendo separar os dois, para que eles não se distraíssem entrando em um relacionamento. E digo mais, eles só se arrependeram porque o Troy e a Gabriela entraram na bad. Aí era um problema também, porque o Troy iria jogar mal, a Gabriela não ia conseguir se concentrar nas equações e piriri. E eu tenho certeza que se os dois tivessem apenas seguido em frente, a Taylor e o Chad não iriam contar nada. Eles jamais iriam assumir que tudo tinha sido um plano deles. A Taylor foi tóxica, egoísta, obcecada e falsa com a garota que ela tinha acabado de conhecer. Ela tinha acabado de conhecer a Gabriela e já queria essa posse da menina. Já o Chad, ele foi falso, ele foi egoísta, perdedor e sujo com seu melhor amigo, já que ele usou o conhecimento que tinha sobre o Troy para usar contra ele. E isso, gente, falando apenas do primeiro filme, tá? Porque se eu for falar do segundo, eles são um bando de recalcados, querem viver na aba do Troy e não aceitam ver o amigo melhor que eles. A Sharpay do nada vira uma obcecada pelo Troy, é uma talarica que precisa comprar o amor dos outros porque ninguém seria capaz de amar uma pessoa como ela. E a Gabriela é uma diva, quando ela não gosta de algo, ela se retira sem escândalos. Já o Troy, ele foi sim babaca em algumas situações, só que eu acho que no geral ele queria apenas aproveitar as oportunidades que ele estava tendo. Beleza. Com licença. Peraí, eu quase esqueci. Eu pedi com queijo suíço. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre o segundo filme depois, porque agora eu estou vendo algumas coisas que eu não levava em consideração sobre as amizades do Troy e da Gabriela. High School Musical está completando 20 anos, eu cresci assistindo os filmes, assisti o terceiro nos cinemas e era uma época incrível. Aí eu já dancei High School Musical, vou mostrar aqui pra vocês, a imagem tá horrível porque já faz muito tempo, mas aqui sou eu, essa daqui é a Gabriela, que era minha irmã, e o Chad foi o meu irmão. É isso, me conta se vocês gostam de High School Musical, o que vocês acham sobre a história, se vocês concordam que a Sharpay não é bem uma vilã, que ela é só mau caráter, ou se vocês passam pano pra exatamente tudo que a Sharpay já fez, se vocês acham que a Gabriela é uma sonsa, porque eu também ouço falarem sobre isso, e é claro, se vocês perdoariam a Taylor e o Chad. E é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo e também clica no botãozinho de hypar, porque eu acho que isso vai ajudar bastante. Muito obrigada pela companhia, um beijo e vai o Arts Cats!